Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo isso, mas nós vamos falar sobre referência bibliográfica, como é feita. Então, a primeira coisa, vocês vão ver aí em cima que tem o último sobrenome todo em maiúscula, vírgula, nome. Então, por exemplo, o nome dessa autora aqui é Linda G. Reis. Então, o último sobrenome vem inteiro, em maiúscula, depois vem a vírgula e o nome dela, Linda G, tá? Como vocês vão ver escrito logo depois. Então, depois vem o título e o subtítulo, se houver. No caso, aqui a gente tem o título, Produção de Monografia, tá? O subtítulo é Da Teoria à Prática, o Método Educar pela Pesquisa MEP, tá? No caso desse livro. A edição, então vamos ver aqui qual seria essa edição. Tá vendo aqui, ó, na capa já tem terceira edição. Então vai colocar que é 3.E minúsculo, D minúsculo. Então, edição. Tradução, no caso esse livro é um livro brasileiro, então não tem tradutor, tá? Se fosse um livro do Harry Potter, teria tradução. Local é o nome da cidade em que imprimiu, na verdade, o livro. Deixe-me só achar aqui. Normalmente tem a chamada ficha catalográfica em livros mais novos. Nessa ficha catalográfica já traz praticamente todos os dados que devem ser inseridos dentro, né, da referência bibliográfica. Aqui a gente tem o nome da cidade, ó, o local, Brasília, tá? E logo depois do nome do local é o nome da editora, não precisa escrever editora, aqui já tem escrito, ó, Senac, tá? Então logo depois do nome da cidade, tá? Do Distrito Federal. Então o nome da editora é Senac. E logo depois a data, que é o ano de publicação do livro, tá? Então a data aqui, o ano é de 2010, tá? Então vocês vão ver como vai ficar certinho essa referência desse livro. Outro livro que nós vamos fazer aqui com vocês, a referência bibliográfica, é um livro do Jorge Amado. Esse é um livro mais antigo. Por que mais antigo? Na verdade, o livro não tem a chamada ficha catalográfica como os livros mais novos. Os livros mais novos trazem a ficha catalográfica que tem todos os dados que devem ser inseridos na referência. Mas esse daqui não tem, tá? Por exemplo, eu abri aqui numa página onde deveria ter a ficha catalográfica, ó, que fala, né, a localização, fala a rua, Bahia, ilustrações, tá, direitos, fala distribuidora Record, fala cidade, tá, telefone, tá, números atrasados, a distribuição exclusiva para o Brasil, mas não tem todos aqueles dados que o outro livro trazia, tá? Então, esse daqui você tem que procurar os dados. Então, a gente sabe que o nome do autor é Jorge Amado, então Amado vem em maiúscula, inteiro, vírgula, e aí o nome dele Jorge, ponto, tá? O título é Capitães da Areia, não tem subtítulo. Não tem subtítulo, vamos ver se tem edição. Mas eu não vi nada sobre edição aqui no livro. Não tem marcada a edição aqui desse livro. Tem capa, aí ó, já começa o livro, então não tem marcado nada de edição. Quando não tem nada escrito sobre edição, você pula e vai para o próximo item. Também, se tiver primeira edição, você tem que pular e ir para o próximo item. Só a partir da segunda edição que é colocada. Vamos lá, tradução não tem, já que é um livro brasileiro, tá? O local a gente viu aqui, tá? Que é Bahia, Brasil, tá vendo, ó? Bahia. Então vai colocar o local Bahia, tá? Porque deixa eu ver, distribuição, deixa eu só ver aqui mais para baixo. Distribuição, impresso na Espanha, distribuição exclusiva para o Brasil, Rio de Janeiro, distribuição é do Rio de Janeiro. Eu acho que é do Rio de Janeiro, então. Vamos lá, já que é o Rio de Janeiro que está distribuindo, tá? É do Rio de Janeiro que a gente vai colocar o nome da cidade, tá? Vamos lá. Depois do nome do local, a gente vai colocar a editora, tá? O nome da editora aqui
Deixe-me ver, distribuidora Record, editora, olha aqui escrito na outra página, editora Record, tá vendo? Rio de Janeiro, São Paulo. Como tem 2 nomes de cidades aqui, você escolhe o primeiro que aparece, tá? O segundo não entra, você pega o primeiro, então é Rio de Janeiro mesmo, como eu tinha verificado aqui na outra página anterior, que é a distribuidora. Então vai ser editora Record, tá? E aí depois do nome da editora você coloca a vírgula e o ano de publicação. Vamos verificar aqui se a gente tem o ano de publicação, tá? Tô procurando aqui e até o momento não achei nada sobre o ano de publicação. Vou verificar aqui. Gente, não tem ano de publicação. Quando não tem o ano de publicação, vou olhar lá nas últimas páginas, tá, para verificar se tem alguma coisa. Não tem, tá? Não tem nada. Então, quando não tem o ano de publicação, você abre um colchete, vai estar aí marcado, e colocar S minúsculo, D minúsculo, tá? S ponto, D ponto, e fecha, né, esse colchete, vai ficar SD, significa sem data, tá? E ponto final. Ali tá falando de número de páginas ou volumes, tá? Quando você tem um número de páginas e você quiser colocar, isso é opcional. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Então, por exemplo, vamos dizer aqui, ó, esse livro tá aqui marcando, ó, vamos lá, vamos pegar aqui as páginas. 256 páginas, mas só que ele tem páginas em branco. Então você tem que contabilizar até o final. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 páginas. Tá? Então, se você quiser colocar as páginas, vai ter que colocar até a página em branco que tiver. Por isso que, na verdade, eu prefiro nem colocar o número total de páginas. Tá? Então, se você for colocar, por exemplo, se fosse 100 páginas aqui, você colocaria 100 P minúsculo ponto, tá ok? Ok. Outro livro que podemos mencionar é um livro de autor estrangeiro, como o Nietzsche. Tá? Além do Bem e do Mal. Como ele é um livro estrangeiro, tem a tradução. Tá? E como que você coloca a tradução se houver? Tá? Então aqui tem o nome, né, do autor, tá? Que é Franz Nietzsche, e tem o nome, o título, tá? Além do Bem e do Mal. Aí depois você tem edição. Deixa eu só procurar aqui um momentinho. Edição. Tá? Vamos pegar aqui a ficha catalográfica. Como eu falei, na ficha catalográfica, a gente tem todos os dados, tá, do autor. Então tem o nome completo do autor, tá vendo? Eu não vou saber pronunciar o nome dele, tá? Eu só sei o Nietzsche, que é o mais conhecido. Tá? Aí o nome do livro, aqui tá Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Na capa não tá esse prelúdio, tá? Aqui é o subtítulo. Então, se a pessoa for só pela capa, não tem o subtítulo, mas aqui dentro da ficha catalográfica a gente tem o subtítulo, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. Tá? Depois do subtítulo a gente tem edição. Como é primeira edição, pelo visto, do livro, não tem nada escrito sobre edição em todo ele, eu já procurei, não tem nada, você pula, vai para o próximo item. Tradução. Agora você tem que colocar a tradução. Aqui na ficha catalográfica tem, ó, tradução em notas de Renato, sei lá como que é o sobrenome, Zwick, tá? Então como que você vai colocar? Você vai colocar traduzido por Renato Zwick, tá? Só isso, ponto final. O nome do local é o nome da cidade. Então o nome da cidade aqui é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O nome da editora, tá? O nome da editora aqui é LIPM, tá vendo? LIPM, tá? E o ano 2013, tá? Tá vendo? Então LIPM, o nome, tá? Da editora e um ano. Ponto, acabou. Como que você faz se tem 2 ou mais autores? Tá? Você separa
um e outro por ponto e vírgula, e o último você coloca ponto final. Até 3 autores você faz isso. Com 4 ou mais autores, se o livro tem 4 ou mais autores, você coloca apenas o primeiro autor, tá? Como foi mencionado, o último sobrenome, vírgula, nome. E você coloca o quê? Coloca et al. Eu vou colocar o exemplo logo abaixo aqui para vocês. Tá? Exemplo, aí coloca et al. O et al seria uma espécie de etc, que há outros autores que aqui não foram mencionados. Tudo bem? Caso o livro não tenha nome de autor, você vai ter que colocar o colchetes S.A. Fecha o colchetes, que vai significar sem autor. É só isso. Tudo bem?